Bom dia. Eu tenho passado por muita coisa, acho que nos dois espectros, assim, pessoal e não pessoal, no sentido de eu tô de mudança de apartamento, então minha rotina já não tá nem um pouco fixa. Eu atualmente, né, como vocês percebem, não estou em São Paulo, estou na casa da minha mãe. E amanhã eu já tenho que resolver a questão da mudança de fato. Isso não é um vlog de mudança, isso é um vlog do que eu estou fazendo nesse meio tempo para poder gerar algum tipo de conteúdo. Eu tenho feito leituras no meu Kindle devido a essa situação de mudança de apartamento, e viaja pra cá e viaja pra lá. Mas eu não sei se é frescura minha, eu não sei se as pessoas, elas têm isso. Eu acho que as últimas 10 leituras que eu fiz foram no formato de e-book. As últimas 10 leituras foram no meu Kindle e eu já não estou suportando mais o suporte em si. Quanto às leituras serem feitas no Kindle, eu não achei que eu fosse passar por uma situação dessas. Eu estou implorando por uma leitura física no momento, mas não sei se já foi comentado aqui anteriormente, os livros que eu tenho na minha coleção aqui na casa da minha mãe são os meus livros já lidos. Os não lidos, eles ficam comigo em São Paulo justamente para me incentivar a lê-los e trazer pra cá e tal. Conclusão, eu não tenho livro pra ler fisicamente, pra ler aqui. Vou ter que continuar no meu Kindle. E tudo bem, frescuras à parte. Júlia, o que você tem lido? Eu estou lendo Príncipe Cruel, da Holly Black. Eu nunca pensei que eu fosse falar essa frase na minha vida. Eu estou em 31%. E por que eu nunca pensei em falar essa frase na minha vida? Porque eu senti que eu perdi o timing para ler certas fantasias que são muito populares. Então não faz sentido você perder o timing de uma coisa que está sempre em alta. Só que na minha cabeça faz total sentido. Para mim, a trilogia O Povo do Ar é uma trilogia de época de pandemia, é uma trilogia curta, né? Porque os livros, eles têm aí suas 300 páginas, então é super papapá. E eu não sei porque eu enrolei tanto, eu acho que eu vivi nessa ilusão de que eu vou achar o período ideal para estar consumindo essa mídia e no fim não, né, gente? No fim eu peguei pra ler e eu estava lendo no formato físico. A minha futura antiga roommate tem o box e eu estava lendo, só que como a minha mudança é amanhã, eu resolvi abandonar o físico e ler pelo Kindle. E ainda não aconteceu nada de interessante, assim. Pra quem não sabe, a história é de uma menina humana que tem uma irmã meio fada e por isso elas são 3 irmãs, as 3 são levadas a morar no reino das fadas e essas 2 que não são meio fadas, que são 100% humanas, elas sofrem todas as tentativas de bullying que você pode imaginar e a única sorte que elas têm na vida é que elas são educadas e tratadas como da nobreza, porque de resto elas são tratadas como humanas que não mereciam estar no mundo das fadas, que não mereciam estar vivas, pois são mortais e pi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 . O título é Príncipe Cruel, mas assim, deveria ser O Povo Cruel, porque às vezes eu penso assim, será que está falando do príncipe, no caso do Cardan, né? Será que está falando dele ou será que está falando de outro príncipe? Que são 7, né, príncipes. E, enfim, aí no meio do livro existe essa competição que ela quer se tornar cavaleira porque ela quer ganhar mais status, mais respeito nessa condição em que ela vive. Se ela fizesse parte da cavalaria, ela seria mais respeitada pelas pessoas. Mas ela não consegue participar desse torneio. E aí ela recebe uma proposta de um desses príncipes, porque o rei está para entregar a sua coroa para o herdeiro e
não tem certeza ainda de qual é o herdeiro que ele vai escolher, porque afinal são 7 príncipes, enfim. E ela recebe a oferta de um desses príncipes de ser a espiã dele pra tentar fazer com que ele chegue ao trono. E aí eu tô bem nessa parte, na primeira missão dela, e como espiã, então eu sinto que esse primeiro 1/3 do primeiro livro foi uma introdução bem prolongada da situação dela, da Jude. Nada que tenha me feito passar a madrugada lendo. Passar, tipo, meu Deus, eu quero muito saber o que está acontecendo. E eu não sei se isso é devido ao fato de que eu não estou tão frustrada na história, ou se é porque está no Kindle e, tipo, meu Deus do céu, eu tive 14 leituras esse ano. Estamos em 5 de março. E eu tive 14, já fiz 14 leituras. Eu juro que 10 devem ter sido no Kindle, tipo, uma atrás da outra, entendeu? Eu não recomendo essa experiência. At all. Me mudei! Só pra avisar mesmo, foram 2, 3 dias de mudança. Muito estressante, muito cansativo. Uma situação que você não quer passar de novo tão cedo. E eu tinha ficado 1 ano e meio no outro apartamento. E por mais que tenha sido um tempo bom, ainda achei que, tipo, foi muito cedo pra uma mudança. Mas enfim, esse aqui é o meu armário, meu novo armário. E como vocês podem ver, ainda tem coisas aqui no meu quarto, caixas para eu organizar. Mas eu tô sem um pingo de energia. Isso porque nem tá tarde, deve ser umas 4h20 da tarde. Eu vou fazer um cafezinho com leite agora, porque tô aproveitando que tá um clima de chuvinha aqui. E continuar a leitura do Príncipe Cruel, eu tô mais ou menos em 40%. Eu vou ler mais um pouco, e quando alguma coisa acontecer, eu retomo a leitura pra vocês. Eu estou há quase 1 hora no TikTok. Deitei pra ler e fiquei no TikTok. Não, juro. Agora vocês vão me acompanhar lendo por, sei lá, 2 horas agora. Veio aí. Bom dia. Eu acordei agora. Cadê meu Kindle? Eu acordei agora e consegui chegar aos 60% do Príncipe Cruel. Eu tô sentindo que o plot twist tá vindo aqui. E muitas coisas aconteceram. Muitas coisas assim que eu não entendi por que aconteceram. Eu não sei. Eu queria, tipo, ler mais e saber onde que isso vai dar, entendeu? Eu não tô tão entregue ainda à história, mas eu tô tipo, agora tem alguma coisa aqui acontecendo. Eu não queria falar spoiler nem nada, mas assim, existe um romancinho aqui que eu sei que não é o casal principal. E isso me irrita muito porque, como eu já sei que não é o casal principal, eu sei que vai acontecer alguma coisa de errado. E eu tô achando muito sem noção esse romance. Essas beijoquinhas aqui, essas beijoquinhas ali, enfim. Mas já aconteceram 2 assassinatos. A nossa protagonista tá cheia de personalidade, o que eu amei, porque ela é um pouquinho diferente, sim, das personagens de fantasia. Tipo, tudo bem que ela tem aquela questão de, eu quero ser a melhor e não sei o que, não sei o que lá. Mas ela tem, acho que, os dois lados, assim, tipo, a confiança e a insegurança, a violência e o cuidado, muito bem equilibrado, sabe? Não tenho mais o que falar. Caras, quantas reviravoltas, muitas reviravoltas
nesses últimos 10% que eu li. Houve um golpe de estado, muitas mortes. Eu fiquei chocada, na verdade, com quanto de morte aconteceu, porque a gente tá em 70%, né? Onde a gente tá? 70% do livro. Começamos agora a parte 2 dele. E muita coisa estranha. Sim, concordo. Muita coisa estranha. Cadê o Cardan? Tipo, é estranho porque eu esperava uma maior participação do Cardan e até agora não tem tanto. Gente, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento. Mas enfim, muitas reviravoltas. Eu não sei se eu falei que faltavam 2 horas pra terminar o livro, na verdade faltavam 3, 2h50, né? Então agora faltam 2h30. Eu vou fazer uma gelatina, porque eu tô com uma vontade de comer um docinho. E aí eu vou fazer uma gelatina e eu vou continuar a leitura. E eu volto quando eu tiver atualizações. 74% do livro e as irmãs estão brigando por causa de um cara. Sério, ele nem é tudo isso. Bom dia. Vamos terminar o livro. Faltam 35 minutos. Eu tô no capítulo 29, são 31 capítulos. E é isso. Me acompanhe terminando o livro. Quando seu namorado vai embora e você pode jantar macarrão com sardinha. Gente, eu li, não o dia inteiro, mas eu li boa parte do dia. E eu estou em 38% do Rei Perverso. Não sei o que dizer, porque eu estou com muito medo de levar uma rasteira na perna. Parece assim, que você não pode confiar em ninguém. Devido aos acontecimentos do final do primeiro livro, eu fiquei muito pensando, tipo, gente, eu fui surpreendida com o que foi decidido. E agora, no segundo livro, eu estou em sensação de alerta, assim, estado de alerta, sabe? De, meu Deus, o que vai acontecer, em quem a gente pode confiar e não sei o quê. Mas eu vou tentar ler. Mas hoje à noite, confesso que eu tô cansadinha. Mas eu vou jantar e tentar ler e amanhã mostrar mais pra vocês, né? Aproveitar que o final de semana tá chegando, tentar fazer uma maratona de leitura e tentar terminar o livro, porque faltam, assim, eu vou chutar pra cima, faltam umas 5 horas, 4h30, 5 horas pra eu ler. E se hoje eu li 38%, eu acredito que eu consigo terminar esse livro, ler tipo 4h30 no dia seguinte. Anyways, vejo vocês no próximo take. Enfim, bom dia. Eu percebi que eu não contei nada da história, mas é porque eu tava tentando fazer uma coisa sem spoiler. Mas, como se trata de uma trilogia, não dá pra eu fazer comentários do segundo livro sem poder fazer comentários do que aconteceu no primeiro livro. Então, pelo menos a partir de agora vai ter um pouco de spoiler. Eu vou contar um pouquinho do que aconteceu, recapitular um pouco a história. Depois do golpe que o Cardan entra no poder temporário, etc e tal. E na verdade a gente sabe que quem tá por trás do poder do Cardan é a Jude. A gente tem todo uma pequena introdução de como tá sendo isso, porque a Jude, ela tá no papel de Senesgal, mas ela, na verdade, controla o Cardan, né? Mas pros outros, ela é tipo só Senesgal. Eu cheguei ontem, antes de capotar no sono, eu cheguei em
44% do livro. E a gente já tem o verdadeiro conflito, né? Porque a gente começa achando que é um vilão e na verdade a gente percebe que o vilão é o outro, né? E nesse caso a gente achava que o vilão seria o príncipe Balequim, mas na verdade a verdadeira vilã é a rainha submarina. E ela entra com uma proposta pro Cardan, uma proposta bem assim: ou você faz o que eu estou mandando, ou eu vou destruir tudo, meter porrada em tudo. E ela oferece a filha, entre muitas aspas, mas é o que a gente entende, pra se casar com Cardan, pra se formar essa aliança do reino submarino com o reino da terra. Só que na verdade a gente sabe muito bem o que vai acontecer, porque a rainha submarina ela quer dominar tudo, e ela quer que a terra seja vassala dela e não, tipo, criar um ambiente de apaziguidade, assim, sabe? De territórios neutros. Na verdade, ela quer realmente dominar a porra toda e ela tá querendo, tipo, entrar de um jeito, tipo, ah, não, só casa com a minha filha, senão eu te mato, mas só casa com a minha filha, que vai dar tudo certo. E, na verdade, a gente sabe muito bem o que vai acontecer. Enfim, aí deu um puta problema, porque o Cardan, ele era muito, como posso dizer, ele era um príncipe, ele era um rei passivão, assim, do tipo... Pô, eu sou rei, mas eu não sou rei de verdade, né? Porque quem tá no controle é Jude. E tipo, quer saber? Eu vou só ficar festejando e bebendo e não sei o que, pipi, popopó. E na verdade, ele tá começando a criar, assim, uma inteligência política, que ele tá começando a se portar tal como um rei, assim, estrategista e etc e tal, isso deixando a Jude um pouco nervosa, porque significa que depois do acordo deles de 1 ano e 1 dia, né, depois que esse acordo ele acabar, ele vai dominar o reino e provavelmente acabar com as chances do plano original da Jude com o Maddox, entre muitas aspas, né, porque o Maddox também tá contra ela. Isso me faz pensar o Cardan estando, ter aberto o olho, assim, né, estando mais politicamente ativo, me faz pensar que ele também possa se tornar um possível vilão do ponto de vista da Jude, porque ele provavelmente vai atrapalhar os planos. Enfim, tá uma bagunça e tá um ritmo, sim, muito bom, porque eu quero saber mais, eu quero entender onde vai chegar, porque, mano, é o rei perverso, entendeu? E o nosso rei é o Cardan, então, o que ele vai fazer pra destruir toda a felicidade mínima no coração da nossa Jude, entendeu? Mas é isso, vamos continuar a leitura. Eu terminei o Rei Perverso e eu fiquei em choque. Realmente, né? Como pode uma trilogia te dar o spoiler no título e você custa acreditar que o título vai fazer sentido? Eu estou em estado de choque. Tanto é que eu já comecei A Rainha do Nada, o 3º livro. Mas eu tô bem no começo, eu tô em 6%, é o capítulo 2 ainda. E é aquele negócio, aquele começo de livro em que as coisas estão paradas, vai demorar um pouquinho para as coisas engatarem, né? Porque, bom, vou ter que falar um pouco do final do 2º livro, então vai ter spoiler. Até porque a Jude recebeu uma passada de perna do Cardan e ela vai ter que ficar no mundo humano por um tempo indeterminado. E isso tá um pouco chato. A parte que ela tá no mundo humano e, tipo, só reclamando da vida dela e popopó. Pô, a garota humana virou rainha do Reino das Fadas e não pode fazer nada a respeito disso porque ela tá exilada. Enfim, eu quero essa garota reagindo, entendeu? Eu estou lendo esse livro pra ver ela reagindo. E é isso, eu vi que o livro é curtinho, não chega nem a ter 300 páginas, que eu tá me deixando um pouco assustada, porque provavelmente as coisas vão
estourar e do começo ao fim. Mas eu tô com as minhas expectativas. Vamos ver qual vai ser a conclusão dessa trilogia. Eu não lembro quando foi a última vez que eu atualizei o vlog, mas eu já tô em 73% da Rainha do Nada. Pois é, galera. E eu tô levemente nervosa porque faltam 5 capítulos pra terminar o livro. E simplesmente tem muita coisa pra acontecer. Tem a batalha final, que eu tô pensando como que vai ser o decorrer dela. Eu tô levemente com medo do fato de que o Cardan virou uma serpente. E eu tenho o fato do título ser a Rainha do Nada. E aí, até agora, a Holly Black, ela falou pra gente, tipo, o título é o que acontece na história. Então a Jude vai virar a Rainha do Nada, ou seja, ela vai deixar de ser rainha, ou o reino das fadas vai deixar de existir, né, e não tem por que ela ser rainha, sabe? Essas coisas estão acontecendo. Eu tô muito nervosa porque eu tô naquela sensação de que eu não posso confiar em ninguém. E por mais que a gente tenha tido algumas cenas de romance, eu ainda fico assim em relação ao Cardan, porque não dá pra entender muito bem o que ele quer. E eu odeio homens confusos. Falta 1h30 pra eu terminar o livro. Eu vou ver se eu consigo terminar hoje. Acredito que sim, porque são 5h30. Então, se eu começar agora, eu termino às 7. Mas eu também tô naquela fase de, por mais que eu esteja devorando o livro, eu queria demorar mais pra ler, porque, infelizmente, eu já vou me despedindo desse universo. Eu tô gostando muito. Eu precisava de uma fantasia assim. Eu acho que eu precisava de uma fantasia no geral. E por sorte eu peguei uma fantasia que eu gostei. Mas vamos ver como é que vai ser o final desse livro. Eu não vou tacar opiniões se eu ainda não terminei o livro. Mas é isso. Vou continuar a ler. Vou fazer um cafezinho, 3º café do dia, e começar a ler. Acabei de terminar. Opa, acabei de terminar. Não, a gente combinou que você não ia fazer isso. Acabei de terminar Rainha do Nada, né? Como eu tava tentando falar. E, gente, assim, as coisas aconteceram muito rápido. Eu tava no capítulo 26, ainda não tinha resolvido a questão da serpente. E resolveram tudo isso no capítulo 27. Pra no epílogo, enfim, o epílogo é sem defeitos. Mas eu não curto muito. Pitioca, não vai dar certo assim. Eu me distraio muito fácil com ela, mas enfim. Aconteceu muito rápido, não houve uma batalha de fato. Foi só a Jude matar a serpente, no caso libertar o Cardan, que o livro acaba aí. E eu acho que eu tava esperando uma coisa mais épica, uma coisa mais... Tem muitas cenas de batalha legal ao longo da trilogia. Pra batalha principal ser uma coisa muito simples, entendeu? Não que isso desvalorize a história como um todo, mas enfraquece o potencial que ela tinha no final, entende? Enfim, conclusão. Eu gostei da trilogia, porque se eu não tivesse gostado, esse vlog não sairia de jeito nenhum. Eu achei gostoso de ler, eu tinha muito receio de estar lendo mais velha e achar o livro
chato, infantil, não tem esse caso. Eu acho que tá super tranquilo, assim, pra mim. Tudo bem que eu não sou uma pessoa muito da fantasia, mas eu gostei. Então, eu não sei se eu tenho tanta opinião pra falar a respeito de fantasia, né? Porque eu não tenho uma régua muito boa, assim. Enfim. Eu sinto que esse vlog também ficou uma bagunça, mas eu acho que faz tudo parte, né? É melhor quando é uma baguncinha do que quando é tudo planejado, pipipi, papapó. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí lendo 3 livros. Vou trazer mais vídeos nesse estilo aqui pro canal, sendo trilogia, duologia, talvez uma série, dependendo da minha disponibilidade. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e um beijo!